Então vamos lá. Boa noite a todos. Hoje a gente tem aqui um espaço que a gente vai abrir até o final desse mês para os candidatos a conselheiros do CFM do Rio de Janeiro. Isso é um cargo muito importante que a gente vai ter a oportunidade de entender melhor a sua importância ao longo dessa conversa de hoje. Nossa primeira conversa é com o atual conselheiro do CFM, que é o Dr. Rafael Câmara. Rafael, obrigado aí pela presença. Queria que você inicialmente se apresentasse, por favor, acho que não lhe conhecem. Bom, boa noite a todos os colegas nefrologistas que estão vendo agora e que vão ver depois, que vai ficar gravado. Meu nome é Rafael Câmara, agradecer muito à sociedade. Pedro Túlio foi meu parceiro desde a época da faculdade. Aliás, desde a época da faculdade, não, né? Desde o colégio, na faculdade, na FRJ. Agradeço muito pelo convite. Bom, eu sou Rafael, já disse, me formei na FRJ em 2001, né? Depois fiz residência em ginecologia e obstetrícia na UERJ, fiz um R3. Na época, a ginecologia e obstetrícia eram só 2 anos. Depois fiz o R3 em reprodução humana na UERJ também, mestrado na UERJ em epidemiologia, doutorado na Federal de São Paulo em ginecologia, algumas especializações, como endoscopia ginecológica. Sou médico concursado da UFRJ e sou médico legista da Polícia Civil. Inclusive, cheguei agora de plantão, a gente é médico, está trabalhando sempre na ponta. Também já, antes de entrar na polícia, fui 8 anos concursado do Hospital Federal de Servidores do Estado. Trabalhei na grande parte das maiores maternidades e hospitais do Rio de Janeiro. Alguém que sempre dedicou sua vida à medicina, à vida pública, ao SUS. Fui secretário nacional de atenção primária de 2020 a 2022, 2 anos e meio. Cuidei toda a atenção primária do país. Durante algumas vezes assumi de forma substituta o Ministério da Saúde. Lá no Brasília, o Pedro Túlio está aqui como testemunha. Várias vezes me procurou com demandas da nefrologia, né? A gente sempre os recebeu, quando não era da nossa pasta, sempre o indicava. Então é importante isso. Quem acha que não é importante, mas é fundamental essa relação também com os poderes executivo, com o legislativo, porque hoje a medicina, se não houver essa ação em Brasília, se a situação já é ruim, fica muito pior. Então é importante todos saberem que o cargo de conselheiro federal, ele é um cargo técnico, mas também é um cargo político. Ele faz essa interação da medicina com os poderes executivos, com os poderes legislativos, porque a nossa vida é decidida em Brasília, a nossa vida é decidida na Câmara Federal, no Senado Federal. Então, acho que com isso eu passo uma pequena ideia do que eu sou. Sou também conselheiro regional de medicina do CREMERGE, eleito em 2018. A gente foi reeleito em 2023, a primeira votação com 22% dos votos, nessa última no ano passado com mais de 60% dos votos, mostrando a força do nosso trabalho. No Conselho Federal de Medicina eu fui eleito em 2019 e agora estou buscando a reeleição por achar que a gente fez um bom trabalho, tanto no CREMERGE, quanto no Conselho Federal de Medicina, quanto no Ministério da Saúde, no tempo que eu fui secretário. Perfeito, Rafael. E aí, aproveitar a sua experiência já nesse cargo há algum tempo, como você falou, explica melhor para os associados como é que funciona a estrutura do CFM, quantos são os conselheiros, qual é o tempo do termo de cada conselheiro eleito, qual é a periodicidade das reuniões. Por favor, explica para a gente como funciona. Perfeito. O que é o Conselho Federal de Medicina? Isso é importante, porque muita gente diz que eu vou me eleger, vou fazer, vou acontecer. Não, não vai, não vai. O Conselho Federal de Medicina, ele é a plenária do Conselho Federal, que são 28 conselheiros. As 27 unidades da federação, né, 26 estados, mais o Distrito Federal, mais o representante da AMB. O voto de todo mundo vale 1. São Paulo, com cerca de 150 mil médicos, vale absolutamente igual Roraima com 1.000 médicos. Então, quando eu vejo a pessoa dizendo, não, eu vou para Brasília, eu vou ser presidente, eu vou fazer, não vai, não vai. Primeiro mandato é regra lá, uma regra obviamente oficiosa, mas é regra que a pessoa está lá para aprender, está lá para, né, tocar o serviço, não vai para a diretoria. Né? Você pode começar a pensar isso no segundo mandato. Pode olhar, só olhar o histórico do Conselho Federal de Medicina. E qualquer coisa, qualquer decisão, qualquer resolução, eu, por exemplo, recentemente eu fui o relator da resolução que proíbe a cistolia fetal no Brasil, né? Que no momento está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal.
Ok, eu posso ser relator, mas para ser aprovada, ela tem que ter a maioria. Isso é um trabalho de convencimento, isso é política. Eu tenho que ir em conselheiro por conselheiro, explicar, pedir o voto, né? Se eu não tiver a maioria, nada meu vai passar. Então, é absolutamente fundamental que, além da pessoa ter boas ideias, boas proposições, ela consiga convencer os seus pares. Isso é feito por meio de política. É muito semelhante ao Senado, que cada estado, independente do seu tamanho, tem absolutamente o mesmo peso e tudo para ser passado precisa de maioria. E quem acha que o CFM, a gente até vê algumas coisas injustas, tem críticas que estão muito corretas, mas quando a gente vê, saiu no Estadão e em outros jornais recentemente, que o CFM aumentou o número de punição de médico de processo. Primeiro que o CFM não há processo nenhum. Na verdade, o CFM é uma instância recursal, é como se fosse o Supremo Tribunal Federal. Quem abre processo são os conselhos regionais de medicina. A gente simplesmente julga os recursos, seja quando absolve, porque a parte que denunciou pode não gostar, seja quando é condenado, porque a parte que foi condenada, no caso o médico, ele recorre ao Conselho Federal de Medicina. Então, basicamente, as atribuições do Conselho Federal é a questão judicante e é a questão da normatização, que é feita por meio de resoluções e de pareceres. E muito, e aí isso é um trabalho recente do Conselho Federal de Medicina, essa articulação política, porque foram tantos ataques e destruição da medicina nos últimos anos, que começou em 2013, na época que foi criado o Mais Médicos, que o CFM passou a ter não só uma comissão, mas como todo um setor só para fazer essa articulação com o parlamento. E aí é que eu digo, é importante, mas eu, quando entrar no conselho, eu vou ter articulação. Não vai. O parlamentar ele só vai te receber, o deputado, o senador, se ele te conhecer. Por que eu consigo ter uma articulação tão forte com senadores, com deputados federais? Porque eu os conheço da época, tanto do Ministério da Saúde, quanto pelas minhas pautas nacionais. Semana passada mesmo, o Globo fez uma reportagem de página inteira falando sobre mim. Né? Então, assim, você tem que ser conhecido, você tem que ter as articulações. Ninguém cria articulação lá. CFM não é local para novato. CFM não é local para quem não conhece como as coisas funcionam. Você aprende no Conselho Regional, você aprende em outros cargos. Quando você tiver uma experiência, aí você se candidata ao Conselho Federal de Medicina, porque lá a gente faz a defesa e a articulação da medicina do país. Não é local para aprendizado. Não sei se eu consegui explicar mais ou menos como funciona o Conselho Federal de Medicina. Perfeito. Vamos passar algumas das suas posições, Rafael, porque são pontos importantes que eu acho que a maioria dos colegas tem preocupações e é importante entender bem as posições de cada candidato para ver se são posições que o colega se identificam. Então, as suas posições, nessa sua exposição, tentar justificar o que você pensa sobre isso. Então, começando quanto a novos cursos de medicina, né? A gente tem visto isso crescer de uma forma preocupante, né? Parece que é uma política atual de favorecer a abertura de novos cursos, né? Então, como é que você vê isso, por favor? Bom, isso aí a minha posição, ela é clara, ela está exposta em diversos artigos de jornais e documentos. Eu sou totalmente contra, mas aí os colegas eles precisam entender da onde que vem isso. Como que hoje você consegue ter essa abertura desenfreada de curso de medicina? Na verdade, isso talvez tenha sido o pior efeito, além do efeito bizarro da lei do Mais Médicos, você permitir pessoas sem CRM, mas, ao meu ver, o efeito principal negativo da lei do Mais Médicos foi estar lá na lei, vocês podem olhar, a possibilidade de abertura de cursos de medicina em qualquer lugar, por qualquer motivo. E aí foi feita a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 81, vocês podem procurar no Google, que eu, em 2022, fui representando o Ministério da Saúde no Supremo Tribunal Federal, defendendo a moratória e defendendo a parte da lei que diz que você só pode abrir curso de medicina se você houver uma necessidade de diversos critérios a serem preenchidos. E nós conseguimos. Recentemente, o ministro Gilmar Mendes era o relator, foi decidido que tem que seguir essas regras para abrir curso de medicina.
Lamentavelmente, eles usaram alguma coisa no Brasil, que é o tal do direito adquirido, que é aqueles cursos que já foram abertos, os que já foram abertos contra a lei, esses cursos já podem continuar funcionando por causa da questão do direito adquirido. Então, assim, a minha posição é totalmente contra, não há mais necessidade alguma de nenhuma faculdade de medicina ser aberta no Brasil. Recentemente, você tem uma tentativa da PUC aqui no Rio de Janeiro de abrir. A gente entende que a PUC é uma excelente universidade, mas não cabe mais nenhuma faculdade de medicina no Brasil, por motivo algum, independente de ser boa ou de ser ruim. Não cabe mais. Então, a minha posição nisso ela é clara, ela nunca foi eleitoreira, porque a minha posição nunca mudou. Tem gente que muda a posição. Está na eleição é uma, sai da eleição é outra. A minha, vocês jamais viram, veem ou verão qualquer posição diferente do que eu estou falando. Jamais, por nenhum motivo, o Brasil tem que abrir curso de medicina. E foi exatamente isso que eu fiz. A minha posição sempre defendi isso no CREMERS, no CFM, no Ministério da Saúde. No final, eu vou falar um pouquinho do que eu fiz em cada um, porque eu acho que é fundamental. Eleição do Conselho Federal de Medicina, você não tem que prometer nada. Não é local para novato, como eu já falei. Você tem que dizer o que você fez. Quando você teve cargo de poder, quando você teve a caneta, o que você fez? É isso que a gente precisa mostrar. E não dizer que eu vou fazer, que vou acontecer, o que você fez. E eu, certamente nisso, eu fiz, não só defendi publicamente, como agi em todas as situações em que eu fui chamado a me manifestar, mas principalmente na ADI 81 e recentemente também na audiência pública na Câmara Federal, no ano passado, que até a presidente era a deputada Carla Zambelli, para falar do Mais Médicos, eu mais uma vez coloquei a minha posição, eu fui chamado como Rafael, conselheiro federal, a minha posição peremptória contra a abertura de novas faculdades de medicina, de novas vagas, ou seja, lá do que for, para formar mais médicos do que a gente já forma atualmente. Perfeito. Residência médica, né? Recentemente houve uma mudança, né, no regulamento do Coreme, foi uma mudança que gerou muita polêmica, né, da forma como foi feita. Qual a sua posição quanto à residência médica? Você acha que o que foi feito é um movimento necessário? A gente precisa dessa intervenção do governo para criação e estimular novos programas de novas especialidades? Bom, a minha defesa, eu sempre fui um grande defensor da residência médica, eu mesmo fiz 2 residências médicas. Você está falando do decreto 11.999 do governo federal, mais um dos ataques do governo federal à medicina, que, na prática, ele acabou com a Comissão Nacional de Residência Médica porque ele coloca o comando todo no governo. Depois de uma ação gigantesca nossa do Conselho Federal de Medicina no parlamento, o governo acabou voltando mais ou menos atrás, ele reeditou um novo decreto que a composição da Câmara, né, da comissão normal, nos ajuda, só que ele colocou a Câmara recursal com 2-1 para o governo. Então, na prática, o que acontece e vai acontecer? Quando eles não gostarem muito de alguma decisão da Câmara, eles vão recorrer, vão mandar para a Câmara recursal e lá eles vão decidir o que querem, né? Somos totalmente contra, isso é absurdo, a gente falou, eu inclusive em vários artigos de jornais eu me manifestei sobre essa questão, mas esse é o poder, a caneta do governo ela é muito forte. Então, quando entrou esse governo, a gente já sabia que isso iria acontecer, que esses ataques seriam diários e cabe a gente fazer o papel que a gente consegue fazer nesse caso, que é mostrar, brigar, gritar e ir no Congresso. A gente os ameaçou com o PDL, que é um projeto de decreto legislativo que pode sustar atos do governo. Então, isso foi colocado para o governo, que se eles não mudassem o 11.999, poderia ser derrubado via legislativo, e aí eles arrumaram essa solução intermediária, que não nos contempla, mas com certeza é melhor do que o que aconteceu. E aí eu garanto, o Conselho Federal de Medicina teve uma atuação fundamental para conseguir revogar esse decreto. Mas se a pergunta é mais ampla, sou totalmente a favor da residência, acho que as 2 formas de conseguir título especialista é realmente por meio da residência, por meio da prova de título, e a guerra com isso e a defesa disso tem que ser cada vez mais forte, porque, lamentavelmente, com cada vez mais gente se formando, não vai ter residência para todo mundo, né?
Então, se você não tiver alguém que defenda isso de uma forma muito peremptória, até por uma questão de conseguir votos dessa maioria que vai se formando sem residência, você já vê hoje muitas plataformas de campanha para conselheiro federal não defendendo a residência médica, né? Porque você pensa em voto. Eu não acho que a gente tem que pensar em voto, eu acho que a gente tem que pensar em princípios. Eu posso estar perdendo voto com o que eu estou falando aqui, mas a minha defesa é da residência médica. Perfeito. Bom, aproveitar que a gente tem aqui um grande defensor do diagnóstico precoce da doença renal crônica, que é o Dr. Edson da creatinina, nosso querido professor lá da UERJ. Fala um pouco sobre o que você acha que o CFM pode atuar para aumentar a presença dos exames de creatinina, né, a avaliação da função renal nos programas de atenção básica à saúde. Então, aí é praticamente a articulação, né? Você lembra que quando eu estava no Ministério, a gente implantou o Previne, que a gente colocava diversas exigências para os municípios conseguirem arrecadar mais. Por exemplo, eu, como sou ginecologista, eu coloquei a questão do exame do HIV na grávida, a questão do exame da sífilis, e quando eles faziam aquilo ali no pré-natal, o município arrecadava mais, a gente pagava mais para eles. Então, praticamente a forma que existe de fazer isso é você, de alguma forma, associar o município. Gente. A gente aprende só quando está no cargo. Quem não está no cargo não sabe dessas coisas. Você não manda no gestor. O gestor municipal, o estadual, ele tem autonomia total, ele faz o que ele quiser. Qual é a forma que você tem, que se chama em Brasília de dar cenourinha? É você tem que colocar alguma meta para ele conseguir, e caso ele consiga, aí você paga mais. Aí ele está contigo. Se você não der dinheiro a mais para ele não vai fazer. Não vai, e ponto. Então, a forma que tem essa articulação, mostrar a importância disso, né, desse exame, e com isso você, caso o gestor consiga uma boa taxa, obviamente, nos casos que realmente há necessidade de serem feitos, e aí, obviamente, tem que criar parâmetros, né? Você conseguir um orçamento maior, que eu posso te garantir. O CFM ele pode levar, ele leva essas pautas, tanto para o governo quanto para os parlamentares, porque isso também, Pedro, ele pode ser colocado via lei, como a gente fez. Nós assinamos, e aí eu falo com tranquilidade, porque fui eu, o ministro Queiroga e o presidente, a ampliação do teste do pezinho de 5 para 50. Está lá minha assinatura nisso, via lei e via ação no Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é que dá o parecer. Se o Ministério da Saúde der um parecer negativo, a lei não passa. Não passa porque os parlamentares não vão querer ir contra o Ministério da Saúde. Então, é fundamental essa articulação com o parlamento e com o Ministério para a gente definir as políticas públicas. O CFM tem um papel fundamental nisso, e muitas vezes um papel escondido, que ninguém sabe. É um papel de bastidor, um papel de articulação, que você vai ali negociando. Vou dar um exemplo, eu como legista, a lei do DPVAT agora que passou, eu consegui colocar no último segundo, via uma senadora, colocar lá para não haver mais necessidade de passar no IML. E as pessoas não sabem que fui eu que fiz isso. Agora, repara o quanto isso melhorou a vida do legista. Metade dos exames que a gente fazia era ficar fazendo negócio de DPVAT e tal, que não tem a menor necessidade de passar pelo IML. A gente tirou isso com o trabalho de bastidor da última hora, tu dá aquela ligadinha para o parlamentar, ele vai lá, coloca uma emenda, aquilo ali é aprovado. Então, se você não houver pessoas que têm essa articulação, têm esses contatos, você não consegue agir dessa forma. Perfeito. Rafael, e uma outra preocupação dos nefrologistas, essa mais recente, isso na verdade atinge outras áreas da medicina, mas o nefrologista está vivendo isso mais no momento, é o crescente número de multinacionais e de grandes grupos na medicina, né? E a preocupação com a formação de oligopólios e de como isso vai refletir no ato médico e no nosso dia a dia, né? Qual é a sua posição quanto a isso? Olha, isso daí eu falo com toda tranquilidade, quem nunca ganhou um único real da iniciativa privada. Zero, zero é zero, tá? Eu devo ser um caso praticamente único de alguém que teve no altíssimo escalão do Ministério da Saúde, inclusive assumindo como ministro substituto, e absolutamente no dia seguinte eu estava no chão de fábrica de novo, como médico que sou.
né? Eu digo isso porque muita gente usa, quando você está no altíssimo escalão, para ir fazendo seus contatos para no dia seguinte estar em alguma dessas empresas. Eu falo jamais, anota o que eu estou falando, jamais eu irei trabalhar em quaisquer dessas empresas. E, obviamente, a iniciativa privada ela é fundamental, Só que você não pode ter conflito de interesse. Eu, inclusive, estou com uma proposta de resolução do CFM que vai ser votada até o fim da nossa gestão para deixar claro os conflitos de interesse. Se você recebe dessas empresas gigantescas, você vai ter que declarar, todo mundo vai ter que saber. Não é declarar para a Receita, não, porque isso aí você já tem que fazer, mas é declarar para a população brasileira saber, né? Que você ganha, que você tem um conflito de interesse e que talvez eu não deva confiar no que você está falando, porque você talvez esteja falando que você está ganhando centenas de milhares de algum lugar. Então, eu acho que essas empresas elas têm um papel delas, mas tem que ser de forma clara, de forma transparente, sem conflito de interesse e para o melhor da população. O que a gente vê hoje não é isso. O que a gente vê hoje, essas empresas tomando conta de várias áreas da medicina, da área da educação. A educação hoje praticamente uma ou duas empresas estão tomando conta de tudo, os alunos aprendendo tudo de forma uniforme, do jeito que elas querem, às vezes do modo deles, na área de plano de saúde, cada vez mais juntando, na área de laboratórios. Então, nem o médico e nem o paciente tem qualquer tipo de autonomia. O médico, com isso, ele só perde. Então, você tem que ter pessoas sem conflito de interesse que, quando tiver que partir para cima, parta para cima dessas empresas, de mostrar quem são, para a gente conseguir preservar o mínimo da nossa autonomia, que, lamentavelmente, cada vez mais vai sendo perdida. Porque, com toda a guerra que a gente tem, o dinheiro ele é muito forte, Pedro. Ele é muito forte. Assim, ele vai, entre aspas, comprando, não estou falando de corrupção, mas vai influenciando as pessoas, os parlamentares vão votando a favor, porque senão não tem recurso para a campanha, porque senão a empresa financia falar mal deles. Então, o mínimo que você tem que ter nisso são pessoas com independência, sem conflito de interesse, sem serem apoiadas por gestores nem públicos e nem privados. Hoje, nas campanhas do Rio de Janeiro, você tem gente que está sendo apoiada descaradamente por gestor. Não dá, não tem como. Se a função do CREMER, do CFM, é fiscalizar o gestor, como é que você pode receber um apoio? Não dá, são coisas incompatíveis, isso é conflito de interesse clássico, né? Então, aí tem que entrar no caso a caso, empresa por empresa, ver o papel de cada uma, mas, de forma geral, a minha opinião é essa. Perfeito. Para terminar dessa parte de nefro, depois eu quero que você fale alguns comentários finais nos últimos 5 minutos. Conta para mim a proposta do CFM quanto a transplante. Agora, recentemente, a gente teve uma questão relacionada, duas questões, né, relacionadas ao transplante, mudança de legislação. Uma foi do modelo de doação presumida para doação, perdão, doação consentida para doação presumida, e outro da doação pareada, né? E isso passou pelo CFM, houve parecer nos dois assuntos. Qual a sua posição quanto aos temas relacionados ao transplante? A minha posição esse parecer, você falou, ele não passou pela plenária, isso eu posso te garantir que ele não passou pela plenária, tá? A minha posição nisso ela é muito clara. Eu acho que você tem que ter o consentimento. Eu não acho que tenha que ser presumido. Se passar por mim, se passar pela plenária, o meu voto vai ser. Nisso eu falo com muita tranquilidade, porque assim, a nossa gestão do Ministério da Saúde, embora isso não fosse da atenção primária, mas sim da especializada, isso era um foco da nossa gestão. Você mesmo, quantas vezes eu te vi lá no Ministério da Saúde, te levei lá direto no ministro, direto nos secretários da época da especializada, a gente abriu todas as portas para você. Essa questão do transplante para a gente é um ponto fundamental. E aí, Túlio, eu não vou ser arrogante e vaidoso. Tem coisa que, quando vai ser julgado, eu não entendo nada. Por exemplo, a semana passada teve um parecer de sei lá o quê, impedância. Eu falei, que diabo é isso? Não sei nem. Ou vocês acham que a gente entende tudo? Eu sou ginecologista. Todo dia tem um parecer, uma resolução das mais diversas especialidades. Sabe o que eu faço com esse tipo de tema? Eu ligo para quem sabe. Se é da nefrologia, eu vou ligar para você. Tudo. Qual é a tua opinião disso daqui? Eu voto como? Eu voto sim ou contra? É isso que a gente faz. É isso que o conselheiro ele tem que fazer também. Ele pegar, né, assim, obviamente, o tudo tem meu celular, qualquer coisa ele me liga. Se for ter uma votação importante, ele vai saber e vai me ligar. Rafael, olha, eu opino isso, vota desse jeito tal. A não ser que seja algo que mexa muito comigo, ou seja, uma objeção de consciência, eu vou votar com o que o Túlio está falando.
porque é a pessoa que eu conheço que entende da área. Eu não entendo nada de nefrologia. Então, quem falar que entende tudo, que tem opinião formada sobre tudo, de assunto técnico, está mentindo. Está mentindo, porque se tem, também está errado. Você não deveria ter opinião sobre um assunto tão técnico. Mas aí você está perguntando essa questão de transplante, da doação, eu acho que ela é uma coisa mais filosófica até, também tem questão técnica, mas a questão mais também tem a ver com o que você pensa. E aí eu sou totalmente a favor, eu acho que a família tem que aceitar. Você imagina o horror que seria você, de alguma forma, obrigar alguém. Eu sei que a pessoa, na prática, pode acabar agindo e tal, não é assim que é feito, não é a polícia que vai lá e tira o órgão e tal, mas não dá para ser feito dessa forma, que eu acho que isso pode acabar afastando mais do que ajudando. Essa experiência não funcionou no passado, e eu acho que é melhor a gente agir com calma. E se em algum momento for pautado e eu tiver como conselheiro, a minha posição está clara aqui, dita para todo mundo. Perfeito. Rafael, então agora para finalizar, peço para você fazer alguns comentários finais, algum outro ponto que você queira esclarecer, deixar aí das suas ideias, das suas propostas que a gente não abordou anteriormente. E te agradecer, tá? Mais uma vez por essa participação. Essa conversa vai ficar gravada, vai ser disponibilizada para todos os associados da Sonerge. E, por favor. Eu que agradeço. Então, eu vou aproveitar esse momento aqui, como eu te falei. Eu não vou prometer nada, porque eu acho que com todos os cargos que eu ocupei, eu só vou prometer continuar fazendo o que eu sempre fiz. E eu queria aproveitar que esses 5 minutos que você me deu para mostrar um pouquinho do que eu sempre fiz. E aí eu tenho um problema, porque eu vejo nas outras chapas um dizendo eu fiz isso, o outro dizendo eu fiz aquilo. E aí eu tenho um problema gigante, porque eu fiz tanta coisa que eu não consigo focar em nada. Porque foi tanta coisa que eu fiz importantíssima que não tem algo assim que eu diga, isso aqui é o fundamental. Então, eu queria passar um pouquinho do que eu fiz. Por exemplo, vou falar um pouquinho no CREMERS, no CFM e no Ministério. No CREMERS, eu fiz uma resolução que desobriga o médico a ter que ficar protocolando pedido de internação. Isso foi trazido pelos colegas, que diziam que estavam virando boy tendo que fazer esse tipo de serviço. Eu fiz uma outra resolução, essa talvez a mais importante que eu tenha feito no CREMERS, foi a que obriga o diretor técnico a providenciar segurança física para o médico. Porque antes tinha uma conversa fiada que era só segurança patrimonial. E, por coincidência, foi na época, não sei se você lembra, daquela senhora, daquela médica, que tomou uma surra lá no hospital, lá em Irajá, tomou uma surra de um cara da filha, se eu não me engano, de uma paciente, algum familiar de um paciente, foi espancada. E depois o próprio secretário de Saúde falou que iria colocar, baseado na nossa resolução, segurança física. Não tem esse negócio mais de segurança patrimonial, não. Tá? Eu também fiz uma resolução que diz, no máximo, 30 perícias para legista ou 8 necrópsias, porque tinha situações de você fazer 30 necrópsias por dia. Então, a gente colocou essa regra. Coloquei uma outra resolução desobrigando o médico a assinar plano de parto maluco. Eu não aceito cesárea, eu não aceito episiotomia. Você não é obrigado a assinar, porque isso aí coloca em risco o bebê e a mulher. E na área da AGO, eu fiz uma outra resolução que limita a 12 pacientes por turno de atendimento de pré-natal. No Conselho Federal de Medicina, eu além da cistolia fetal, que já é o assunto do Brasil, não vou entrar em detalhes, porque todo mundo já sabe, eu fiz uma resolução proibindo médico. Lamentavelmente, tem médico que participa de revalidação de não médicos, participam de forma ilegal, proibido. O médico não pode participar de processo ilegal de revalidação em universidades de não médicos. Revalida e acabou. Também fiz pelo o CFM, ato médico a inserção e retirada de implante contraceptivo. Coloquei também, talvez, essa resolução no CFM, que eu tenho mais orgulho, uma resolução que obriga todo evento científico, congresso, a ter um diretor técnico. Por que isso? Porque com isso a gente agora pode fiscalizar os congressos. Mas por que fiscalizar, Rafael? Dou 2 exemplos. Muitos congressos, na nefrologia não tem isso, mas na GO tem. Por exemplo, médico ensinando não médico a colocar DIU. Então, o CRM pode ir lá fiscalizar e punir aquele médico, aquele diretor técnico que autorizou isso. Além de alguns congressos, eu lembro que em 2019 teve um congresso da FIGO, no Rio de Janeiro, que os médicos que pagaram 3, 4 mil reais estavam assistindo no chão do lado de fora da sala. Por causa disso que eu criei essa resolução
Desde então, o médico que for desrespeitado num congresso, o CRM pode punir aquele diretor médico, tá? E aí, no Ministério da Saúde, aí a lista é gigantesca, mas vou falar só 3 aqui. Criei um Médico pelo Brasil, né? Implantei um Médico pelo Brasil, uma carreira de Estado com salário de até R$40 mil para tomar lugar do Mais Médicos, que eu não preciso nem explicar, uma bolsa com pessoas sem CRM. Lamentavelmente, o atual governo não acabou, porque não pode acabar, porque a gente criou por lei, mas vai asfixiando financeiramente. Criei a RAME, a Rede de Atenção Materno-Infantil, dobrando o orçamento para saúde materno-infantil, e consegui com isso, dados do próprio atual governo, em 2022, a menor mortalidade materna da história dos 524 anos do Brasil. Esse é o maior orgulho da minha vida, Pedro. Depois disso, sinceramente, se eu morresse hoje, a minha vida inteira foi dedicada a cuidar de mães e bebês. Quando eu consegui essa mortalidade materna, e olha que depois da pandemia, que você sabe que a pandemia teve uma ação desastrosa com as grávidas, a gente, no período de 1 ano, conseguiu colocar a menor mortalidade materna da história. Criamos o Cuida Mais, colocando pediatras, ginecologistas, obstetras na atenção primária, R$200 milhões. Lamentavelmente, o atual governo, quando entrou, acabou. Proibir por portaria não médicos de colocar DIU, de fazerem ultrassonografia. Lamentavelmente, também o governo acabou. Defendi no Supremo Tribunal Federal, já falei, a DI 81, para não abrir novas faculdades de medicina. Dobrei o orçamento da atenção primária, passando de 18 bilhões para mais de 30 bilhões de reais. Então, foram diversas ações, né? Tá tudo, o e-mail da chapa, das 5 chapas, vai sair agora, quarta-feira. Todos os médicos vão receber, por favor, abram. Lá vai ter o clique para cada uma delas. Então, eu repito aqui, finalizando, eu não vou prometer nada, eu só vou prometer continuar fazendo o que eu sempre fiz: lutar pela medicina, sendo um médico da ponta, que sabe os problemas do médico, ouvindo os médicos e tentando resolvê-los via resoluções, pareceres, procurando o legislativo para fazer leis, porque, lamentavelmente, ainda é questão de partidarizar. No atual momento, com o atual governo, é impossível qualquer coisa que venha a favor da medicina do governo. Então, nós temos que agir por outros meios, via parlamento, via resoluções, para a gente ir fazer uma redução de danos em relação ao que venha do governo. Vocês podem ter certeza, eu sempre fiz isso, e tenho espaço na mídia, tenho espaço nos jornais, porque sou uma pessoa conhecida, mesmo que às vezes não da forma como de uma forma elogiosa, mas o que importa é que a gente consegue abrir esses espaços e ter interlocução com todos os setores importantes. E para a nefrologia, eu já falei aqui de diversos temas, mas me coloco à disposição sempre que tiver uma votação, ouvir, participar de lives aqui com vocês, para vocês nos orientarem. Geralmente, eu falo com o Túlio, falo com colegas meus, mas a gente pode ficar aqui uma proposta de, seja lá quem for eleito, o Conselho Federal, se comprometer a, sempre que tiver uma votação importante, como, por exemplo, eu tive uma com homeopatia, na época que estavam querendo acabar com a homeopatia, eles se juntaram comigo, deram lá as opiniões dele. A gente pode fazer isso quando tiver alguma votação, ou para vocês trazerem pautas para a gente, propostas de resoluções, propostas de pareceres, a gente se coloca sempre à disposição. Eu queria agradecer muito aí essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado. Esse vai ficar gravado, tá? E a gente vai seguir com essa roda de conversas. A gente está contactando todos os candidatos. Segunda-feira que vem teremos, dia 22, teremos uma nova roda de conversas com o Dr. Kiep. Tá bom? Um abraço, gente. Boa noite. Obrigado, Rafael. Boa noite. Obrigado.